Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem da Aratuba, São Paulo, dando sequência ao trabalho das palestras virtuais. Convidamos a todos nesse momento para, elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, agradecer por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia, e também por mais essa oportunidade de estarmos aqui para estudarmos um pouquinho mais a respeito das suas leis através do Evangelho de Jesus e também da doutrina espírita. Agradecemos também a presença dos amigos espirituais que nos acompanham, que acompanham os trabalhos desta casa, que eles nos tragam a inspiração, a harmonia. E também queremos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, pedindo que a sua paz e o seu amor possam sempre estar presentes entre nós e em nossos corações, agora e sempre. No livro Jesus no Lar, nós vamos encontrar uma narrativa do espírito de Nélio Lúcio através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ele então nos narra que conversavam os familiares dos apóstolos acerca das faculdades sublimes de que o Mestre dava testemunho amplo, curando então enfermos, loucos, cegos, quando Isabel, a zelosa genitora de João e de Tiago, indagou sem demora: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude nós possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? E Jesus então pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Porque esse talismã, ele oferece a descoberta dos tesouros do amor, que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Porque esse talismã, ele vai descortinar o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Abre também as portas às revelações da arte e da ciência, estendendo possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida à bênção também da meditação nas coisas sagradas e reata relações de companheiros que estão em discordância. Vai também descerrar passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Esse talismã permite abençoadas sementeiras de alegria. Vai revestir-se também de 1000 oportunidades de paz para com todos.
vai indicar uma vasta rede de trilhos para o nosso trabalho salutar, revelando também 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Esse talismã ainda facilita o acesso da nossa alma ao pensamento dos grandes mestres e dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo então ênfase à pergunta. E após sorrir complacente, Jesus continuou: sem esse divino talismã, é impossível começarmos qualquer obra de luz e de paz na terra. A essa altura, os olhos então dos ouvintes permutavam expressões de assombro, quando a esposa de Zebedeu inquiriu então espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, porque nós precisamos desse acumulador de felicidades. E o Cristo então acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Porque cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda a grandeza e toda a decadência, toda a vitória e toda a ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante então da perplexidade de todos, Jesus vai rematar: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Então, companheiros, nós vamos ver nessa grande lição que o Mestre nos traz, que o tempo é esse divino talismã, através do qual nós construímos então o nosso destino. E vamos buscando a partir daí então a nossa felicidade ou a infelicidade, a nossa paz ou o desequilíbrio, a saúde ou a doença, as trevas ou a luz, de acordo com o nosso comportamento perante a vida. E vai ser então o Espírito de Emmanuel, através de nosso querido Chico Xavier, que nos diz que a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo, havendo mesmo os que abusam dessa concessão divina. É lógico, ele nos diz, que todo o homem, todo ser humano, conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, como é que ficamos? Muitos raros, diz ele, são aqueles que valorizam o seu dia, valorizam o tempo, multiplicando as fileiras dos que procuram aniquilar o tempo de qualquer forma. E então, muitas vezes, nós escutamos a velha expressão popular: matar o tempo, aonde também, agindo dessa forma, as criaturas vão exterminando também possibilidades sagradas de paz, de harmonia, de iluminação e de evolução. E pior ainda, né?
quando nós, pior do que matarmos o tempo, muitas vezes ficando na ociosidade, é quando nós usamos esse tempo para praticarmos as coisas ruins, as coisas más, que venham nos prejudicar ou prejudicar também ao nosso semelhante. Então Emmanuel nos diz que, geralmente, todos nós temos, tanto na Terra, quando estamos encarnados, como também no plano espiritual, quando estamos desencarnados, certas cotas de tempo específico. Então, há tempo para tudo. Tempo, ele nos fala para lições, para o aprendizado, para o estudo. Tempo para mais atividades. Tempo para o repouso, para o lazer. Tempo para a meditação, para a oração. E tempo também para as provas, que vão então nos testar se realmente estamos aprendendo as lições que a vida nos oferece. E ele ainda nos diz, nos trabalhos que eram realizados junto ao médium Francisco Cândido Xavier, que tanto os encarnados que participavam dessas atividades, quanto também os espíritos, como o próprio Emmanuel, observavam, acompanhando essas reuniões mediúnicas, que ali haviam a presença de companheiros ligados a múltiplos quadros da experiência terrestre. E então ele nos fala que chegavam até esses trabalhos crianças, adolescentes, jovens, adultos, irmãos que se encontravam em equilíbrio, mais tranquilos, outros que chegavam insatisfeitos, desequilibrados. Compareciam muitas vezes pesquisadores de assuntos da alma, lidadores do bem, necessitados também de amparo e de reconforto. Apareciam irmãos na fé em Cristo, descrentes de todo ante a vida espiritual, que nesses trabalhos se congregavam buscando os ensinamentos do amor e também da verdade, que é a doutrina espírita e que o Evangelho de Jesus nos proporciona. Então ele nos diz, nós que já estamos despertando para essa nossa realidade espiritual, pois estamos buscando, principalmente nós espíritas, através do estudo da doutrina, cada um de nós vai ter a sua história. Cada um traz a sua bagagem, as suas experiências, as suas conquistas, os seus fracassos, as suas esperanças com relação à vida. E estando então numa casa espírita, num centro espírita, buscando esse conhecimento de livre e espontânea vontade, ele nos fala, mostra então que nós estamos já nos interessando mais pelas coisas do espírito, em conhecer todo esse mecanismo da vida, em conhecermos melhor a nós mesmos. E isso, ele nos fala, já é um grande passo, pois a doutrina espírita, através dos ensinos dos espíritos superiores, e como já falamos, apoiada no Evangelho de Jesus, nos dá esse roteiro seguro para que conquistemos a vitória sobre nós mesmos e superemos os problemas que surgem ao longo da nossa caminhada. E isso tudo a doutrina vai nos fortalecer ainda mais, a paciência, a nossa resignação, a coragem, o amor, porque vai nos oferecer essa fé
raciocinada a esperança também no futuro. E, conscientizados então disso, nós passamos ao quê? A utilizarmos então melhor o nosso tempo, a observarmos melhor aquilo que é importante para nós, pois não estamos, na verdade, aqui nesse mundo de férias, mas sim numa escola abençoada, aonde estamos em constante aprendizado. Mas ele nos fala ainda que quantos companheiros que desconhecem ou não se interessam ainda pelos assuntos do Espírito. Nem passa muitas vezes pela cabeça de muitas pessoas essas questões. E muitas vezes falam, a vida é curta, nós temos que na verdade aproveitá-la. E se entregam muitas vezes aos prazeres efêmeros, às aventuras, às ilusões, às fantasias do mundo, sem que jamais lhes passe pela mente a gravidade dos assuntos espirituais, das questões espirituais. Porque gozar a vida o mais intensamente possível e a qualquer preço, tal é o único programa que, ao ver de muitas pessoas, justifica a presença do homem na face da terra. Porém, nós temos que entender que a vida, ela passa, o tempo passa. E um dia, nos fala, mano, com a aproximação muitas vezes da morte, quando nós vamos já essa ilusão que nós carregamos, essa fantasia vai ficando para trás, com a aproximação então da morte, fará com que muitos desses espíritos, ele nos fala, caiam em si e são forçados muitas vezes a perceber que perderam a existência, deixando assim de avançar no sentido da evolução. Mas quase todos nós somos acostumados em transferir para depois aquilo que o dever nos aponta como a obrigação a ser cumprida imediatamente. Nós temos esse defeito que devemos corrigir, custando, a corrigir-nos dessa atitude errônea, que tanto prejuízo nos causa, com relação não só à nossa vida, mas também ao nosso dia a dia, e também àqueles, muitas vezes, que nos cercam. E então, a partir desse entendimento que nós vamos tendo a respeito da vida, da importância e de que estamos aqui nessa vida com um objetivo, que a vida tem um sentido, nós vamos direcionando melhor então o nosso tempo. Porém, porque nós temos que observar que não só muitas vezes nós vamos perder oportunidades, mas vamos também criar danos espirituais motivados pela falta de aproveitamento desse tesouro inapreciável que é o tempo. Porque em muitas circunstâncias das nossas vidas, como já disse, nós vamos adiando. Adiamos para amanhã, muitas vezes, a visita a um enfermo, a um amigo enfermo. Nós deixamos, muitas vezes, para depois, as desculpas devidas a alguém que, num instante, muitas vezes de mau humor, tratamos com grosseria. Vamos adiando, deixa que aquilo passa, e vamos com isso, muitas vezes, ganhando um desafeto para toda a vida. Milionários que somos, muitas vezes, da saúde, atravessamos os melhores anos da nossa vida buscando as ilusões terrenas, abusando da saúde do corpo físico, deixando sempre para mais tarde a nossa participação nas tarefas do bem.
E então o tempo passa e a enfermidade muitas vezes chega pelos abusos que nós cometemos, nos apanha de surpresa, tirando-nos agora então a oportunidade de servirmos, de trabalharmos no bem. São exemplos que acontecem quando nós desprezamos esse valioso recurso que é o tempo. Logicamente que ninguém vai exigir de nós atestado de santidade, porque todos nós estamos aqui nesta abençoada escola que é a Terra para aprendermos, para melhorarmos, para evoluirmos e para que possamos uns auxiliar aos outros. E dentro da condição evolutiva que cada um se encontra, cada um pode dar então a sua contribuição. E quanto mais nós vamos nos conscientizando da nossa realidade e nos fortalecendo, mais nós vamos realizar. Divaldo Pereira Franco nos fala que aquele que não serve, que não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Por isso a importância de nós valorizarmos o tempo, disciplinando as nossas vidas. Pois, como nos fala Emmanuel, há tempo para tudo. Tempo para o trabalho, tempo para o lazer, tempo para o estudo, buscando assim as conquistas e as virtudes do Espírito. E é o próprio Espírito de Emmanuel que no livro da Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz uma mensagem a respeito desse tema, que se intitula O Tempo de Hoje. E iniciando, ele nos traz uma passagem do Evangelho de João, que diz assim: andai enquanto tendes luz, Jesus. E nos traz um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 20, item 3, que diz: chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Então, ele entra de novo na luta, agora amadurecido pela experiência, para que ele possa avançar mais. E Emmanuel então nos faz o comentário dizendo: hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Ontem é a retaguarda, o amanhã é o porvir. Mas hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigirmos falhas havidas e executar o serviço à frente. Dia de recomeçar experiências que nos melhorem ou reajustem, de consultar essa ou aquela página edificante que nos iluminem a nossa rota, de escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra, a fim de reconfortar-se ou assumir uma decisão, de promover o encontro que nos valorize as esperanças, de estender as mãos aos que nos fizeram aniversários ou de orar por eles, se a consciência não nos permite ainda essa aproximação. Quantas mágoas se converteram em crimes por não havermos dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio? Quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares nos domínios da reencarnação por não termos tido a coragem de exercer a humildade por meia hora? Analisa, nos fala Emmanuel, a planta
que se elevou nos poucos dias em que nós estivemos ausentes. Reflete no prato que se corrompeu durante os momentos breves em que distanciastes da mesa. Tudo se transforma no tempo. No trecho de instantes, deslocam-se mundos, proliferam micróbios. O tempo, como a luz solar, é concedido a nós todos em parcelas iguais. As obras é que diferem dentro dele por partirem de nós. Observa o tempo que se chama hoje. Relaciona os recursos de que dispões. Os nossos olhos que veem, os nossos ouvidos que escutam, o nosso verbo claro, os nossos braços e as nossas pernas úteis sob o controle do nosso cérebro livre. Ninguém tem impede de fazer do tempo consolação e tranquilidade, exemplo digno de conhecimento superior. O próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros da verdade que se decidem a trabalhar. Aproveita o dia corrente e faze algo melhor. Hoje consegues agir e pensar, comandar e sentir sem obstáculos. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor, e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. E assim então, fica aqui a nossa mensagem, onde mais uma vez convidando a todos nesse momento, nós agradecemos agora ao Criador pelo dom da vida e mais uma vez por todas as oportunidades que Ele nos concede a cada dia para o nosso crescimento e a nossa felicidade. Agradecemos a Jesus, o Mestre e amigo, aos benfeitores queridos que nos acompanham e que a nossa prece, ó Pai, ela possa se estender neste momento a todos os nossos irmãos necessitados, tanto encarnados como desencarnados, em todas as partes do nosso planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos, em processo de aprendizado e evolução, que ela possa chegar até eles, trazendo-nos o bálsamo, a força, a coragem, o entendimento, a inspiração, para que possamos sempre buscarmos os melhores caminhos e as melhores soluções para os problemas que nos afligem a alma. E assim então, unidos num só pensamento, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja.